Graça e paz, meus amados. Quero convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Um texto muito conhecido e ao mesmo tempo tão real e presente nas nossas vidas. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela graça, do privilégio e oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos e com liberdade podemos abrir Tua Palavra. Ó Deus, que não seja esse momento apenas conjecturas humanas para tentar convencer a mente, mas que seja o Teu Espírito, Pai, transformando em verdade a palavra lida, e que possamos ser tocados, ó Pai, pelo Teu poder, pela Tua palavra, e sermos transformados por ela. Pai, é o que eu te clamo em nome e para a glória de Jesus. Amém. Eu queria, na verdade, colocar algumas inquietações do coração. Eu sei que nós estamos vivendo em um mês de família e a gente sabe o quanto nós sofremos. E em muitos momentos nós não sabemos como cuidar de coisas que vão avolumando no lar, que vão avolumando na nossa vida. Eu não falo só de contas, eu falo de preocupação com a criação de filhos, eu falo sobre enfermidades, e são coisas que nós como cristãos temos que tratar. E tratar sobre esse tema é tratar sobre aquilo que muitas vezes ataca o nosso coração. Por isso o tema da nossa mensagem é: quando o coração teme o amanhã, a resposta de Cristo à ansiedade. Quando o coração teme o amanhã, qual que é a resposta de Cristo para a nossa ansiedade? Um psicólogo norte-americano, ele escreveu um livro intitulado A Geração Ansiosa, e como subtema ele coloca: como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. E aí ele vai começar a trabalhar nesse livro uma série de transformações que têm acontecido no mundo em função de coisas que muitas vezes são tidas como bênção, como coisas que facilitam a nossa vida, mas no entanto têm transformado não apenas o nosso viver social, mas têm transformado a mente, não apenas os nossos filhos, mas as nossas mentes também. Ele coloca que a partir de 2010 foi o ano em que basicamente o celular, eu não sei como que ele definiu isso, mas o celular deixou de ser apenas um instrumento de comunicação para nós, mas veio se tornar algo que está inserido na nossa vida cotidiana. E ele veio ocupar um lugar tão central na formação, tanto emocional, mental e social de toda uma geração. Eu não preciso nem querer mostrar isso para você, né? Quando nós encontramos, uma criança, e eu me lembro, do pequeno do reverendo Davi, o nosso, o José, ele acho que não tinha nem um aninho de idade, e um dia ele pegou o celular da minha esposa, da Priscila. O celular estava bloqueado,
pois o bichinho conseguiu abrir o celular, conseguiu entrar no que ele queria. E aí a gente brincava, né? Quando eu tinha 5 anos de idade, eu estava brincando lá em Itatinga, comendo terra ainda, porque eu não sabia que não podia. Quando a criançada de agora, você entende, pega o negócio na mão. Só que, o que ele começou a perceber? Que essa mudança, essa ligação muito com as telas, tem gerado uma transformação em como as crianças são moldadas. Por quê? Porque até antes, isso era comigo, eu tenho marca em tudo quanto é canto. Corte na perna, corte no pé. Porque quando as crianças saíam, a mãe falava assim, ó, chegaram da escola, vai brincar, né? E voltava no final do dia só com o branco do olho. E ali eles desenvolviam relacionamentos, eles desenvolviam uma questão de autonomia nas brincadeiras, na convivência. E a verdade é que isso foi sendo fragmentado. E com toda essa questão, né, do uso constante de telas, se percebe que na verdade tem hoje ocorrido privação do sono, isolamento social, atenção fragmentada, dependência digital. De um modo que, na verdade, a tecnologia que veio para nos conectar, acabou nos desconectando. O que veio tremendamente para aproximar os distantes, acabou separando os próximos. Porque muita gente vive dentro da mesma casa, em cada um se comunica, né, pelo celular, senão pela Alexa, né? Um fala com o outro, gritando de um lado e de outro. Mas por incrível que pareça, ele percebeu que isso tem gerado uma geração cada vez mais ansiosa. Em uma pesquisa que foi feita, eles têm uns termos que usam, né? O psicólogo que pode dizer aí, né, minha irmã? Da geração Y, geração Z, agora é geração alfa. A geração Z, né, que foi aqui, participou desse momento que eles estavam ali já quase na pré-adolescência e adolescência, quando houve essa mudança. Em uma pesquisa, 49% de jovens entre 18 a 25 anos diziam que já sofriam e foram diagnosticados com ansiedade. 49%. Imagina isso. Ainda, cerca de 25% foram diagnosticados com depressão. E aí entram outras coisas: apatia, frustração, cansaço e tristeza, irritação, diminuição de energia. Eles estão tão conectados, mas se sentem sós. Sente a pressão pela perfeição, medo do julgamento. Agora, ele está falando da primeira leva que aconteceu essa mudança. Agora você imagina a geração que eles chamam de alfa. Nós estamos vivendo em um momento em que, mais do que nunca, essas palavras de Jesus têm aplicação total nas nossas vidas. Porque se existe um momento da história em que as pessoas estão ansiosas, é o que nós temos vivido hoje. E isso eu não estou falando só da geração Z ou da geração alfa, eu estou falando de todos nós, porque está todo mundo conectado, está todo mundo vivendo muito tempo da sua vida nisso. Então é indiscutível. O que Cristo falou não foi uma coisa para a época dele, não foi algo remoto, mas é na verdade algo presente. E tem uma coisa, Jesus está colocando aqui algo sério para aqueles que são seus filhos. Ele não está falando para o pessoal que não conhece a Deus. Nós não estamos imunes a viver com o coração ansioso. Não estamos imunes mesmo tendo conhecido a graça de Deus. Não é um problema de fora, mas é um problema dentro. Por isso a pergunta a gente tem que fazer sempre, tá? Que a gente na hora da ansiedade, a gente não se pergunta isso. Mas como que é possível crer num Deus soberano que governa todas as coisas e ainda assim viver preocupado? E eu não estou perguntando para você, eu estou perguntando para mim. Porque mesmo conhecendo tudo que nós conhecemos sobre Deus, tudo aquilo que aprendemos a cada dia, por pregação, e até mesmo por testemunho do que Ele faz na nossa vida, como que a gente ainda permite que o nosso coração fique totalmente angustiado, ansioso, preocupado das coisas? E é por isso que essas palavras de Jesus, que nós já ouvimos tantas vezes, e eu queria que elas nos confrontassem de novo nessa noite, trazendo para o nosso coração aquilo que deve ser o centro da nossa vida. Eu sei que há muitas coisas que estão enchendo o seu coração hoje, e muitas vezes, por incrível que pareça, a gente está ansioso e nem sabe por quê. A ansiedade se tornou alguma coisa, sabe? Quando você chega em casa e você abre a geladeira, você fala assim, você quer comer, mas você não sabe o que você quer comer.
Nosso abre a geladeira e fica olhando para tudo, mas muitas vezes a nossa vida é assim, o nosso coração está ansioso, está uma angústia, está uma preocupação, e eu nem sei porque, estou estourando com todo mundo, estou chutando cachorro, né? Ninguém consegue conviver comigo, porque nem eu consigo identificar aquilo que está tirando a paz, aquilo que está tirando a tranquilidade de uma pessoa que realmente se reconhece como um filho de Deus. Você pode louvar Deus por ter sido chamado por Ele? Amém? Mas você não virou anjo ainda, tá? E nem nunca vai virar, tá? Você é um ser humano, e nós estamos sujeitos a tudo isso. Por isso é que eu quero falar sobre 3 apelos que eu creio que a gente pode encontrar nesse texto, que Cristo faz em função dessa ansiedade ou dessa preocupação que normalmente tende a tomar conta da nossa vida. E o primeiro apelo que ele faz, ou o primeiro argumento que ele usa para que eu não ande ansioso, é justamente o apelo de Jesus à razão. Para que a gente possa perceber que Deus nos colocou, quando Ele fala para a gente para não viver ansioso, não é que Ele está dizendo para a gente ser irracional. Seguinte, assim, não, gente, simplesmente sejam felizes, né? Fiquem zen. Não é, Ele sabe o que a gente passa, mas Ele coloca o seguinte, que na verdade é importante que eu perceba aquilo que eu estou vivendo. A fé não é simplesmente algo que não pensa, e justamente João Calvino, quando ele fala sobre isso, ele diz assim, que a verdadeira piedade nunca é contrária ao bom senso, pois Deus os criou com mente para refletir sobre a sua providência. Ou seja, eu posso, com a inteligência que Deus me deu, começar a perceber o que tem em volta de mim, começar a entender, e muitas vezes eu estou tão envolto nas minhas próprias coisas, que eu não percebo as coisas simples do meu lado, que podem me ensinar. À primeira vista, quando a gente vê Jesus falando sobre, olha para as aves do céu, né? Olha para o lírio do campo, né? Dá uma olhada nos passarinhos, e na erva, parece que é uma coisa assim, vamos dizer assim, meio ingênua, né? Mas eu posso dizer para você, não tem nada de ingênuo no que Jesus disse, não. Pelo contrário, é extremamente profundo. E pelo menos 2 coisas a gente pode trazer antes da gente ver o que Jesus está falando sobre a questão da razão. A primeira coisa é que Jesus nunca nega a existência de problemas. Jesus sabe que os problemas existem. Jesus sabe, e Ele vai dizer aqui mesmo no versículo 32, olha, meu irmão, as suas necessidades, sabe de uma coisa, o Pai sabe de todas elas. Ou seja, se o Pai sabe das necessidades, é porque elas existem. Você não vence a ansiedade falando assim, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho problema, sabe? Não adianta você ficar repetindo. Os problemas existem, e Deus reconhece isso. E até mesmo no final, Ele vai dizer, olha, no último de tudo, basta a cada dia o seu próprio mal. Em algumas traduções, basta a cada dia o seu cuidado. Em outra, basta a cada dia a sua dificuldade. Ou seja, haveria de existir isso. Nem o próprio Senhor Jesus já disse, né? Olha, no mundo tereis aflições, mas tende, porque eu venci o mundo. O próprio Senhor Jesus, quando Ele sabe, quando Ele está caminhando para Jerusalém, e Ele está no Getsêmani, e Ele ali se coloca em oração, fala que o seu coração ficou angustiado, porque Ele sabia o que Ele haveria de enfrentar, um problema tremendo, que seria a nossa salvação. Mas Ele sabia que Ele ia enfrentar a cruz do Calvário. Então, de forma alguma, o Senhor coloca o seguinte, não existe problema, Ele sabe que tem um problema. Deus sabe exatamente aquilo que eu e você estamos passando. Uma segunda coisa, o Senhor não rejeita o planejamento. Sabe quando parece que o fato de que a gente tem um Deus que provê, que eu não preciso ser providente com aquilo que tem para o dia de amanhã? Porque muitas vezes a gente acaba deixando, e muitas preocupações é porque gasta demais. Sabe quando chega um dinheiro na mão, os seus olhos crescem, você não pode olhar aquela promoção, que você fala, é agora que eu troco a televisão, é agora que eu troco isso, e aí você fala, não vou fazer em leves prestaçõezinhas de 24 vezes, então você faz 1, 2, 3, 4, quando você vê, perdeu as contas. Ele não está dizendo aqui que não é para eu ser precavido, que muitas vezes as nossas preocupações ou ansiedade vêm porque a gente não está percebendo. Nós somos chamados sim a termos
prudência naquilo que a gente faz. O que o Senhor deseja é que eu não tenha uma ansiedade desordenada, em que não é que eu não posso me preocupar no seguinte: olha, deixa eu reservar um valor porque pode acontecer algo. Olha, deixa eu cuidar da alimentação porque senão meu organismo pode se deteriorar. Não é que eu não vou me preocupar com isso. Mas John Stott diz assim: Jesus proíbe a preocupação ansiosa, não a previsão sábia. Então que a gente não fique ansioso, mas que seja precavido. Então, diante desses esclarecimentos, olha os argumentos de Jesus. O primeiro deles que eu posso perceber aqui é que o Senhor Jesus fala que a preocupação ela é tola. A preocupação é tola. Sabe por quê? Porque reduz a vida ao imediato. Ele vai dizer o seguinte: você fica preocupando muito com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Lembra de uma coisa simples: o corpo é maior do que as vestes. Não ache você que aquilo que você está querendo é de tanta importância. Não importa o quanto você vai comer, o que você vai vestir. E muitas vezes nós ficamos tão presos àquilo que nós queremos ter, o que possuímos, que nós esquecemos daquelas coisas que são eternas. E muitas vezes a nossa ansiedade é por coisa superficial, é por coisas que na verdade, de forma alguma, são essenciais da nossa vida. Você já passou por isso ou não? Sabe, uma ansiedade por um negócio que você depois se descobriu, falou assim: gente, eu corri tanto atrás disso. A gente lembra daí, né, do poeta grande lá, que fala correr atrás de vento. Sabe, correr atrás de coisas que você fala: não sei por que eu gastei tanto tempo, tanta energia, tanto dinheiro com isso. Então a primeira coisa, o Senhor Jesus fala assim: olha, entenda uma coisa, né? Saiba que o corpo é muito mais do que as vestes, a vida é muito mais do que o alimento. Então não ache você que você vai dar muita importância para isso. Uma segunda coisa que ele coloca é que a preocupação é inútil e não altera de forma nenhuma o futuro. Se a gente conseguisse com a nossa preocupação mudar o que vai acontecer amanhã, até que seria bom, mas na verdade ele vai dizer o seguinte: olha, quem é que pode aumentar um côvado na sua vida, no curso da sua vida? Numa linguagem para nós seria o seguinte: quem consegue colocar um dia a mais na sua história ou na sua vida? Nós não temos o poder sobre isso. Então ficar preocupado, meu irmão, é inútil, porque não adianta eu me preocupar, porque não vai mudar nada. Vocês estão prestando atenção? Entenderam isso? Mas uma última coisa: a preocupação é irracional. Sabe por quê? Porque na verdade muitas vezes nós não entendemos a maneira como Deus governa as coisas. Deus é o Senhor que comanda sobre tudo. Ele sabe exatamente o que vai acontecer amanhã, e não sou eu que vou delimitar ou mudar o coração de Deus em função daquilo que está determinado e pré-escrito por Ele. E aí ele vai começar a colocar, falar assim: olha, muitas vezes quando nos preocupamos demais, estamos sendo tolos, estamos sendo inúteis, porque não adiantou nada, e muitas vezes irracionais, porque toda essa preocupação que a gente está sentindo, a única coisa que faz é que eu perco o sono. Em alguns momentos eu perco a fome, até bom, porque quem sabe emagrece um pouco, né? Perco a fome, mas não muda o que vai acontecer amanhã. E por incrível que pareça, ele vai dizer o seguinte: olha, não se preocupe com o dia de amanhã, porque cada dia vai ter o seu próprio mal. Então não adianta você preocupar com amanhã, que vai chegar. Se tiver que chegar, vai chegar. Então não adianta você ficar hoje querendo. Presta atenção no que está acontecendo hoje. E aí uma coisa que ele faz é uma coisa tão simples. Ele fala assim: dá uma olhadinha no que você tem ao redor de você. No caso deles ali, era muito, vamos dizer assim, natural. Ele falou: dá uma olhada para os lírios do campo. Lá tinha muito lírio. Se eu falar: meus irmãos, vamos sair para olhar o lírio do campo. Alguém já achou algum lírio por aqui? Nem que não seja do campo, né? Ou então, né, dá uma olhada nas aves dos céus. A gente quase não vê nem passarinho aqui em Curitiba, né? Não sei, em umas praças, em outros lugares. A Zumeia já falou, acho que na casa dela, ela está dando comida para passarinho demais. Mas a gente quase não vê. Mas Jesus não está dizendo que é um convite à passividade, mas é um convite para a gente começar a enxergar o que Deus está fazendo.
começar a enxergar que o Senhor está cuidando de todas essas coisas, e Deus, Ele como Deus soberano, Ele não para, Ele está cuidando e está trazendo. E aí Ele começa a falar: olha, você está se preocupando demais, sabe por quê? Você está tão fechado em você mesmo que você não percebe que há um mundo do lado de fora, e esse mundo está seguindo, e se você começar a olhar para tudo, você vai começar a perceber que o mundo tem coisas tremendas que Deus tem colocado à mão, que Deus tem agido. E aí vem a questão até do celular, né? Você tem andado muito ansioso, né? Faz o quê? Larga o celular de lado, vai ver os passarinhos, vai fazer alguma coisa, vai procurar olhar a criação de Deus. A Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia. Meu dia, cada dia que você está no celular, você está ficando mais ansioso, mais ansioso, mais ansioso. Sabe quando você para contemplar aquilo que Deus criou? E observe, Jesus aqui no Sermão do Monte, em muito do que ele fala, muitas vezes se apresenta como o Salvador, como o Rei. Aqui ele está se mostrando como alguém extremamente sábio, como o nosso mestre sábio. E ele mostra algo muito simples, mas muito profundo. Abra o olho e observe o que tem ao seu redor. Fala, quantas vezes a gente está chegando aqui na igreja, né? A gente só lembra que tem calçada porque trupica, né? E quase não acontece isso aqui em Curitiba. Mas você já parou para perceber uma flor que nasce mesmo num canto onde não é plantada? Aonde você levantar de manhã, né, se você conseguir, e abrir a sua janela e ver um pôr do sol. Lá no meu prédio tem uma pessoa que ama tirar foto da lua. Eu me sinto frustrado, porque a minha nunca consigo tirar, parece um borrão assim só. Mas ele consegue tirar cada foto da lua, então eu fico imaginando que ele fica ali esperando, para poder perceber aquilo que está em volta. A gente vive em um contexto que muitas vezes a gente não percebe que a criação de Deus é algo tremendo, e o mesmo Deus que criou todas as coisas também nos criou, e o mundo continua. E eu tenho que entender que eu tenho que diminuir essas distrações e procurar reorganizar com bom senso o meu coração. Então primeiro ele fala com a razão. Olha, uma coisa é bem simples, com a cabeça. É para alguém que nem conhece a Deus, que não sabe de nada. É só você olhar ao seu redor, você vai perceber que ficar preocupado não resolve nada. Não muda o amanhã, não resolve nada. O mundo, na verdade, não está fora do controle. Não está no meu e no seu controle, mas ele está debaixo do controle de Deus. E quando eu olho para tudo, eu percebo isso. Mas no segundo apelo que ele faz, ele vai um pouco mais à frente. Ele não vai apenas fazer um apelo à questão à nossa razão, mas ele vai fazer agora um apelo ao coração. E faz um apelo à fé. Ele quer mostrar que, na verdade, muitas vezes esse sentimento de ansiedade tem porque nós não entendemos de verdade em quem nós cremos. E justamente no verso 32 e no 26 ele vai falar, mas no 32 de forma específica, ele vai falar assim: o vosso Pai sabe de tudo que necessitais. O vosso Pai. Qual que é a oração que nós fizemos hoje lá, que fazemos sempre? Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu, seja feita a tua vontade. E aí a gente começa a pedir, né? O pão nosso de cada dia. Ele fala assim: olha, Deus ele conhece, mas o tratamento de Deus com a gente é um tratamento filial. E ele começa a dizer o seguinte: olha, não é apenas o Deus que cuida para fazer com que o mundo gire, para que tudo funcione perfeito, a estrela continua lá, as árvores continuam crescendo, frutificando, a semente, os pássaros sendo alimentados. Não é só esse Deus, mas é o seu e o meu Pai. É aquele que nos chamou, é aquele que de alguma maneira tem comigo e com você um relacionamento. Então, como que eu posso ficar ansioso sabendo que o Pai cuida? Você percebeu, né? Eu estou vendo, a gente tem bastante crianças, né? Eu tenho um netinho lá tá lá com a mãe dela. Quase, não tem nem 2 meses. Mas, gente, criança não se preocupa com nada. Tinha que falar, lógico, né? Daqui a pouco vão falar: para de falar do Natan. Mas é que eu estava vendo aqui, né? Estava vendo a mamãe ali segurando. Gente, a criança, e não é só o bebê. Bom, o bebê não tem nem ideia. Mas qual criança que quando está crescendo ela se preocupa se vai comer ou não? A única coisa que ele chega: mãe, estou com fome.
Ou que a criança que se preocupa se o pai colocar ele numa escola bilíngue internacional que paga não sei quanto, ela vai se preocupar com o pagamento da escola. Alguém vai se preocupar? Ou vai se preocupar com uma enfermidade que possa ter? A criança simplesmente confia. Ela sabe que ela está sendo cuidada por alguém. Ela sabe que o pai está cuidando e que a mãe está ali junto. E muitas vezes o que reflete a muita ansiedade e angústia no coração é porque nós não reconhecemos esse sentimento real de um Deus que cuida de mim e de você. E justamente fala sobre fé, por quê? Porque quando ele começa a falar, olha para o lírio, olha tudo, dá uma olhada, ó, não, eles se vestem porque eu visto eles, eu dou a comida. Ele fala assim, olha, vocês estão se preocupando, são homens de pequena fé. E ele fala assim, olha, para vocês estão preocupados demais com tudo isso, sabe por quê? Porque tem pouca fé. E aí que a gente vai sondar o nosso coração. Uma demonstração que nos falta fé no coração é quando tudo que tem do amanhã que a gente desconhece vem gerar E eu não estou falando de você, tá? Vocês estão entendendo? Eu estou falando de mim. Estou falando de mim. Do desespero de abrir um exame, do desespero de saber como que eu vou pagar as contas no mês seguinte, o que vai ser, é a coisa mais natural. Mas a gente vai perceber que quando Mateus ele começa a compor o texto dele, se você for ver a partir desse capítulo 6, ele vai começar a dar exemplos de gente que tinha fé. E por incrível que pareça, a maior parte dos que tinham fé não fazia parte do povo, da aliança. Quando ele encontra com o centurião, que o centurião chega porque o seu criado estava à beira da morte, e Jesus fala, eu vou lá com você. Ele fala, não mestre, pode ficar aí, porque eu sei que eu tenho pessoas sobre o meu comando, e se eu digo faça, eles façam. Se o Senhor der uma ordem, ele vai ser curado. Jesus olhou para aquele homem e falou assim, olha, não achei tanta fé nem mesmo em Israel. Aquele homem tinha fé. Quando você vai, isso está no capítulo 8, nós estamos no capítulo 6, está no capítulo 8. No capítulo 9, ele vai encontrar com aquela mulher enferma com fluxo de sangue. A mulher que, tendo passado por tudo, soube que Jesus passava, vai se arrastando, toca nas vestes de Jesus. E a palavra de Jesus para aquela mulher, a tua fé te salvou. Ele vai mais à frente no capítulo 15, quando ele encontra com a mulher cananeia, que o filho estava endemoniado, que ele se lançava no fogo, aquela coisa toda. E ele vira para aquela mulher e faz o elogio, ó mulher, grande é a tua fé. Mas quando ele trata com os discípulos estão no meio da tempestade, tudo tremendo. E está lá em Mateus 8, 26. Por que tendes medo, homens de pouca fé? Em outro momento, quando Pedro está ali, andando sobre as águas e começa a afundar, o que Jesus fala para ele? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Ainda mais à frente, numa outra ocasião, Jesus desaprova um grupo dizendo assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E ele vai terminar falando sobre o grão de mostarda. Quem tiver a fé, do tamanho do grão de mostarda, pode dizer um monte, sai daqui e vai para lá. E o meu está duro de eu conseguir mexer um grão de areia, quanto mais um monte. Mas é para dizer o seguinte, olha, o Senhor espera achar fé no meu e no seu coração. E uma demonstração que existe fé no meu e no seu coração não é que eu venho para a igreja, não é simplesmente que eu posso remover monte, ou que eu posso entrar no hospital e orar, as pessoas sejam curadas, e que assim o Senhor possa fazer. Mas é quando eu não permito que as coisas que estão à frente tomem conta do meu coração, a ponto de eu demonstrar que eu não creio num Deus que é meu Pai e que cuida de mim. Lembra, a fé bíblica de maneira nenhuma ela elimina a ansiedade automaticamente, mas ela me ensina o que fazer com ela. Martinho Lutero, ele vai dizer o seguinte, que nós não podemos impedir que pássaros voem na nossa cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. Então, a questão não é se a ansiedade virá, porque ela vai vir. Não existe um selo que trava o meu coração para que eu não fique ansioso, mas é o que eu vou fazer com o coração quando ele entra em ansiedade. Eu vou ter que aprender a trabalhar com isso, porque Deus não deseja que a gente viva angustiado. É como aquele pai que olha para o filho e fala assim, mas por que você está vivendo nesse desespero? Eu estou cuidando de você, eu já tenho preparado o que precisa para o dia de amanhã. Pode ser até a entrada na glória, tá? Pode ser até que ele tenha preparado já as cornetinhas para tocar quando você estiver entrando, mas ele tem tudo preparado.
A história, né, da Segunda Guerra Mundial diz que em um cargueiro, né, alemão foi torpedeado, né, e ficaram todos lá vagando, tentando boiar, e o pessoal foi retirado, mas foram levados prisioneiros. E um deles que foi era um missionário, que estava a bordo daquele cargueiro. E diz que ele ficou apavorado, ele não conseguia dormir. Aí ele, acho que respirou fundo, e ele não tinha uma Bíblia na mão, mas começou a se lembrar dos textos bíblicos, e à mente dele veio o Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que o teu pé vacile. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. E aí então ele disse o seguinte: se o Senhor não dormite nem dorme, não adianta nós ficarmos acordados. Então vou confiar no Senhor e eu vou dormir. Se o nosso Deus, Ele não tira descanso em velar pela minha vida e pela sua, você não precisa perder o sono. É saber que amanhã pode ser que venha uma grande dificuldade, mas a minha expressão é de que eu confio que Ele vai estar comigo e não vai me desamparar. Porque aquele que cuida de mim não é simplesmente o Deus eterno, Senhor de todas as coisas, Criador de tudo, Rei do universo. Ele é meu Pai, o Pai amoroso, que fez tudo para que eu pudesse estar nesse lugar. E uma das demonstrações disso é eu levar tudo a Ele em oração. Sabe, para que eu possa demonstrar essa fé, começou o coração a bater, melhor lugar é aos pés dele. Pai, meu coração está difícil de aguentar. E nem sempre a ansiedade é por coisa ruim, né? Eu falo que quando eu era bem jovem, eu morando lá no interior de São Paulo, o meu presbitério ficava em torno da Sorocabana, uma linha de trem, né? A Sorocabana. Então, quando a gente ia ter acampamento, ia de Botucatu até Rancharia, e todas as igrejas ficavam. Então a gente pegava o mesmo trem, começava em Botucatu, passava em Itatinga, ia para Avaré. Meu irmão, eu era jovenzinho. Quando ia chegando a época do acampamento, eu ficava 2 dias sem dormir, porque eu não via a hora de chegar. Gente, porque era muito bom, ia dormir no chão, iam passar pasta na minha cabeça, né? Você lembra que era isso que o povo fazia, né? Nunca fez. Mas era um momento de a gente estar junto. Sabe, nem sempre a ansiedade é só por coisas ruins, a gente fica ansioso por coisa boa. Então sabe o que é o melhor lugar? É colocar os pés do Senhor. E aí Paulo vai dizer em Filipenses 4, versículos de 6 e 7, vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por isso, essa confiança, na verdade, a ansiedade, ela tenta carregar o que Deus nunca quis que você carregasse. A fé, ela devolve para o Pai aquilo que nunca esteve fora das mãos dele. A ansiedade me faz carregar algo que não é meu, mas a fé simplesmente me faz entender que aquilo sempre esteve nas mãos dele. Mas o último apelo que Jesus faz é para com o Evangelho. Ele é o Deus que, na verdade, trabalha a nossa mente. Ele quer fortalecer a nossa fé, mas Ele vai mais fundo. E, na verdade, Ele vai redefinir o que pode mudar a nossa ansiedade. E Ele vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E a verdade é que é uma convocação, na verdade, a mudar a concepção do que a gente tem como coisa importante. Não é simplesmente mudar nossa mentalidade para olhar para tudo. É que eu tenho a fé sim de crer que Ele pode mudar as coisas, mas é entender que a minha existência faz parte de algo muito maior. O mundo não gira em torno de mim. Eu creio num Deus que pode fazer milagres. Você crê também? Que Deus pode mudar a minha realidade? Que Deus pode atender as minhas orações? Nós cremos nisso.
Mas uma coisa nós temos que entender: Deus não trabalha simplesmente ao meu favor, Ele trabalha em favor do seu reino, daquilo que está sendo plantado, e eu e você somos convidados a fazer parte desse projeto. Por isso, muitas das nossas preocupações e ansiedades, ela vem porque na verdade as nossas prioridades estão erradas. E é justamente o que ele fala assim: olha, você está ficando ansioso por coisas que é os gentios que têm. São coisas que não devem fazer parte do povo que entende que hoje não faz parte mais simplesmente do reino humano, que sabe que tudo aqui vai ficar, que não adianta querer construir, se perdeu o dinheiro, se não perdeu, se ganhou, se vai ganhar o dobro, não importa, porque tudo isso vai ficar. Quando fala-se do Evangelho, fala-se uma resposta a uma boa nova, e a boa nova é Cristo na nossa vida, e Cristo na nossa vida me torna herdeiro e cordeiro em Cristo, e eu faço parte de um reino que não é humano. E é por isso que ele encerra dizendo o seguinte: é justamente quando ele fala de ansiedade, ele fala: buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, pare de buscar em primeiro lugar o seu próprio reino. E muitas das nossas ansiedades vêm por isso. E estar debaixo desse rei, submetido a esse novo reino, é saber que o meu pensamento, os meus desejos, as minhas finanças, o meu trabalho, a família, o futuro, tudo está debaixo do cuidado dele. Aonde eu fui retirado do reino da lógica, e foi do mundo, e fui transferido para a lógica da graça, aonde o meu Deus me coloca como parte disso. Mas eu não apenas busco o reino, eu busco a sua justiça. A justiça é quando se torna o reino de Deus manifesto. É onde aqueles princípios do reino de Deus atuam na minha vida, aquilo que ele ensina no Sermão do Monte, e eu vou mostrando com a minha vida pureza de coração, verdade na palavra, reconciliação com o meu irmão, generosidade, oração sincera, perdão, simplicidade diante de Deus, integridade diante dos homens. Buscar a justiça diária é entender que o reino de Deus se torna real, e eu tenho tanta coisa para fazer. Vou ficar me preocupando com essas coisinhas? Se Deus falou que Ele vai dar roupa, deixa isso com Ele. Deixa eu me preocupar com as coisas que são eternas. O que eu vou comer amanhã, deixa com Ele. É importante a gente entender que muitas ansiedades demonstram mais do que tudo um coração desordenado, um coração cujos objetivos na verdade não estão em linha com a vontade de Deus. E aí a pergunta, né? Eu quero ter a minha estabilidade. Quem que não quer, né? Eu busco, meu objetivo é estabilidade financeira, tudo. Enquanto que a nossa pergunta deveria ser: o que eu devo fazer para glorificar o meu Deus? Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus vai nos deixar na total instabilidade. Eu não sei o que vai acontecer a um palmo na frente do meu nariz. E é justamente nesses momentos em que eu entendo que a minha força não vale de nada, a minha inteligência não vale de nada, é que eu tenho, sabe, unicamente fazer, sabe o quê? Eu disse: Senhor, eu me lanço exclusivamente nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor sabe do dia de amanhã. E o Senhor tem para a minha vida aquilo que é o melhor. Quando nós entendemos isso, nós nos vemos como discípulos. Aqueles discípulos que caminham, aqueles discípulos que vivem, aqueles discípulos que estão debaixo de uma aliança, governados por um Deus soberano. Por isso, estar sobre esse reino é saber que eu posso contar com a provisão. Porque ele vai dizer: buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e o que ele completa? E todas estas coisas. O que são estas? Comida, vestimento. Cuide do reino de Deus, que Ele vai cuidar. Sabe por que muitas vezes talvez venha, se bem que Deus Ele dá independente disso, tá? Mas muitas vezes, sabe por que vem pouco? Porque na verdade eu me preocupo demais com aquilo que eu preciso. E Deus fala assim: olha, coloque os teus olhos no reino, naquilo que é para ser feito, porque do resto eu cuido. E é isso que na verdade deve encher o nosso coração. Deus nos chama a buscar o seu reino, e Ele já mostrou isso, que Ele vai suprir, porque Ele deu o próprio Filho por amor de mim e de você. Se o próprio Senhor Jesus foi nos dado, Ele não poupou seu próprio Filho.
Você acha que Ele vai deixar de cuidar da minha vida e da sua? Então entenda o seguinte, muitas vezes, e com certeza a nossa vida nunca, o problema não é ausência de problema, mas é ausência de propósito. Lembre-se, o Evangelho, ele não apenas nos consola, ele nos reposiciona. O Evangelho não é apenas para a gente se sentir salvo, mas é para mudar o rumo e o destino da minha e da sua vida. Ele nos tira do centro e entroniza Cristo, e nos ensina a viver sobre o governo de Deus. E quando o reino ocupar o primeiro lugar, a ansiedade vai deixar de ser senhora do meu e do seu coração. Por isso, para a gente poder ir para a nossa casa, vamos nos lembrar disso. O Senhor apelou à nossa razão, lembra? Você tem inteligência que Deus deu, olhe as bênçãos dEle, olhe para o que Deus já fez na minha e na sua vida. É um apelo à fé. Que a gente não seja chamado dos homens de pouca fé, mas ele apela também ao Evangelho, essa boa nova ao reino do qual nós fazemos parte. E é importante, lembre-se o que disse Paulo ali em Romanos capítulo 8. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Se Deus já resolveu o maior problema que eu e você tínhamos, que é o pecado, você acha que Ele não tem poder para cuidar daquelas pequenas coisas que assolam o nosso coração? Por isso, se você está angustiado hoje, entrou angustiado, provavelmente até sejam preocupações reais, legítimas, não carregue sozinho, mas coloque aos pés de Cristo, entregue ao Pai, confie na sua providência e reorganize a sua vida, porque você não faz parte mais simplesmente deste mundo, mas você faz parte do reino de Deus. Pois então, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas, essas coisas vos serão acrescentadas. E o que não vai faltar na nossa vida é o amor de Deus.